Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje conversaremos com o professor e escritor Onésimo Teotónio de Almeida, que foi um dos oradores das segundas jornadas de Teologia organizadas pelo Seminário Episcopal de Angra. Vamos conhecer o que apresentou à plateia repleta no primeiro e segundo dias das jornadas. Vamos também, neste programa, sintetizar os serões das jornadas. O professor e poeta Urbano Betancourt voou pela pena de alguns escritores açorianos. Sobretudo, passando um pouco pelo Antero e para estabelecer um contraste pontual com o Nemésio, ver como a questão da fé e da religiosidade, de uma espécie de teologia religiosa, se mantém no Nemésio desde sempre, desde o início, embora talvez mais diluída nos primeiros textos, e para depois ganhar uma forte incidência, um aprofundamento desse drama da fé vivida como um drama entre o homem e Deus, que ganha dimensões muito mais intensas depois em determinado momento da vida e da poesia dele, mas que está, portanto, numa dimensão de pecado, de culpa, mas também de redenção, que é possível obter e digamos, representar dentro da própria poesia. Já a professora Rosa Goulart abordou Virgílio Ferreira e as pinceladas religiosas nas suas diversas obras. Eu fiz uma revisão da obra de Virgílio Ferreira muito alargada para aquilo que depois vou poder falar aqui. O que é que eu verifico? Já conheço muito bem a obra. Na releitura, o que é que eu encontrei? Muito mais do que eu pensava, referências a Deus, eu já sabia isso. E é um problema que atravessa toda a obra, é no ensaio. Aliás, a Invocação ao Meu Corpo tem mesmo um texto intitulado Deus. É no ensaio, é no diário e é nos vários romances, de uma forma muito, muito interessante. O que significa, não me interessa saber se Virgílio Ferreira era crente, se não era, eu vou falar disso hoje, das dúvidas que ele próprio tinha a seu respeito, eu não vou falar disso. Interessa-me, em termos interpretativos e crítico-literários, dar conta disso e dar a minha interpretação. O sacerdote e professor do seminário, Padre José Júlio Rocha, abordou 3 autores internacionais bem consagrados. Fiz um trabalho baseado em 3 escritores internacionais, Dostoiévski, Hemingway e o Franz Kafka, que são autores conhecidos por em toda a humanidade literária e debrucei-me sobre 3 obras pequeninas deles, mas muito densas. O Grande Inquisidor, a Metamorfose e o Velho e o Mar, e ver a dimensão da esperança do ponto de vista humano e do ponto de vista cristão nestes 3 grandes autores que são escritores consagrados em todo o mundo literário, e preocupei-me sobretudo como teólogo em encontrar a fronteira entre a teologia e a literatura como um lugar teológico que apela à consciência cristã para que tenha uma resposta à humanidade, porque a literatura é a voz da humanidade. Deus na Pena dos Homens, diálogo entre a literatura e a teologia, deu o mote à 2ª edição das Jornadas Teológicas, uma iniciativa do Seminário Episcopal de Angra. Terminaram com um momento musical as segundas jornadas de Teologia no Seminário Episcopal de Angra. 27 e 28 de fevereiro e 1 de março, com oradores diferentes a cada dia, mas com um aspecto comum nos 3 dias. Casa cheia. O anfitrião Padre Hélder Miranda Alexandre, reitor do Seminário Episcopal de Angra, admitiu estar de coração cheio depois dos 3 dias das jornadas muito participadas. Fica a alma cheia e ficam as interrogações para o futuro, ficam as questões que nos suscitam a leitura de toda esta literatura que foi aqui referenciada. Obtivemos algumas respostas, mas mais que tudo temos
o sonho de continuar a interrogar-nos e a perguntar, e parece-me que a Casa Cheia foi um sinal de que a sociedade quer isto, quer pensar, quer se interrogar nesta dimensão do transcendente, e isso é um feedback muito positivo para nós de todo o trabalho que temos feito. No final das jornadas, o bispo Dom João Lavrador desafiou os presentes com uma sugestão de estender as jornadas também à ilha de São Miguel, na sede do Instituto Católico de Cultura. Possam ter um outro polo de realização, sob a orientação do Instituto Católico de Cultura. E, por isso, eu penso que depois de poderem estudar bem esta possibilidade, pode ser uma projeção ainda maior para a realidade do que é as jornadas. Porque aqui, graças a Deus, estamos a sedimentá-las, mas não nos esqueçamos que metade da diocese está em São Miguel. Também podemos dizer que a maior parte das faculdades da nossa universidade estão em São Miguel. É para estar ao serviço de todos, dos mais simples até aos mais eruditos. Mas há, sem dúvida, uma instância da nossa sociedade que é fundamental para a nossa presença e para o nosso diálogo, que é precisamente os estudos universitários. Surpreendido ficou o reitor Padre Hélder Alexandre e vê a sugestão com muito bons olhos. Vamos ver logisticamente como é que vamos fazer isso, porque passar para outra ilha é sempre complicado. Mas parece-me que vamos juntar com o Instituto de Cultura Católica e vamos tentar ver quais as melhores soluções para conseguirmos levar por diante este desafio de Dom João. Apanhou-me assim um pouco de surpresa, digo, não estava à espera. É sinal de que ele sente que a diocese toda deve viver isto, não só a Ilha Terceira, é a contingência que temos, mas isso permite também aventurar-nos para outros palcos e aerópagos que nos permitirão ver como solucionar. Parece-me que haverá de haver uma solução prática e logística para conseguirmos concretizar esse sonho. E fica já no ar um possível tema para a próxima edição. Agora há que entusiasmarmos cada vez mais e lançarmos para temas que interessem ao público em geral. Possivelmente vamos partir para a questão da arte, na pintura, na arquitetura, no próximo ano. Parece-me que será um tema interessante a abordar. Já temos em plano alguns conferencistas até do estrangeiro que nos poderão ajudar muito a pensar essa dimensão. Este ano, na abertura das Jornadas Teológicas, o Seminário Episcopal de Angra apresentou a revista Fórum Teológico 21, uma publicação anual que pretende ser um espaço de diálogo, cultura e formação. O bispo Dom João Lavrador iniciou na passada sexta-feira a visita pastoral a mais uma ouvidoria. Desta feita, a ouvidoria do Pico. O padre Marco Martinho, ouvidor, adiantou ao Igreja Açores o programa da visita pastoral. Iniciámos na passada sexta-feira com uma celebração a nível ilha no Santuário do Senhor Bom Jesus, com o Conselho Pastoral de Ilha, em que foi apresentado ao Senhor Bispo. Podemos dizer que aquilo que é a Igreja que vive nesta Ilha do Pico, e também fizemos no mês de janeiro um recenseamento da parte dominical, que nesse encontro foi apresentado ao Sr. Bispo. Depois seguiu-se uma Eucaristia no Santuário do Senhor Bom Jesus, com a presença do clero da ilha, das autoridades, do povo que se pôde juntar, e depois uma sessão solene do início da vida pastoral e evocativa dos 300 anos das erupções vulcânicas de 1718 que assolaram a Ilha do Pico. Essa sessão solene com uma conferência pela doutora Zilda França, canóloga, docente da Universidade dos Açores jubilada, e também com o grupo coral das Vales do Pico. Agora, em cada uma das paróquias, recebe o Sr. Bispo, de acordo com os programas elaborados pelos respectivos párocos e conselhos pastorais paroquiais onde eles existem, ou as pessoas mais ligadas à vivência da paróquia, e pastoralmente o Sr. Bispo irá visitando cada uma das 9 paróquias da Ilha do Pico. Quanto a expectativas, o ouvidor arrisca prever que Dom João Lavrador levará da ouvidoria do Pico a noção de identidade grande, dispersa e muito envelhecida. Dom João Lavrador fica na Ilha do Pico até 24 de março e deve depois regressar mais uma semana no mês de abril para concluir a visita pastoral àquela ouvidoria. O Papa Francisco nomeou na passada segunda-feira o Monsenhor José Avelino Betancourt como arcebispo e núncio apostólico.
Dom José Avelino Betancourt tem 55 anos, é luso-canadiano e exerce o cargo de chefe de protocolo da Secretaria de Estado do Vaticano desde 2012. O novo arcebispo admite-se feliz pela confiança do Santo Padre. É sempre com uma certa rapidez que uma pessoa começa uma nova missão e que é uma nova realidade e depois vai encontrar novos povos, religiões, histórias e situações, contextos, digamos, políticos. E é com muita humildade que uma deve se aproximar a uma missão de anúncio apostólico. Mas tenho, portanto, muita vontade de ir ao encontro de outros povos e servir a Igreja, não é? Sinto-me muito honrado pela confiança que o Santo Padre me depositou em mim. E como sabe, o anúncio apostólico tem um papel de servir, portanto, servir a unidade, servir o Papa, servir a Igreja, o povo. Muitas vezes é a voz daqueles que não têm voz. Basta pensar na Síria, basta pensar no Congo, Kinshasa ou no Sudão. Não? Muitas vezes a Igreja consegue dar voz àqueles que não têm voz. Não? A ordenação episcopal acontece na Basílica de São Pedro, a 19 de março, e é presidida pelo Papa Francisco. Dom José Avelino Betancourt nasceu na ilha de São Jorge, nos Açores, e emigrou para o Canadá com a família, onde foi ordenado presbítero em 1993. O sacerdote frequentou a Academia Eclesiástica em Roma, tendo-se formado em Direito Canónico e entrou no Serviço Diplomático da Santa Sé em 1999. A Ouvidoria da Ribeira Grande, em parceria com a Confraria do Santíssimo Sacramento da Matriz de Nossa Senhora da Estrela e com o Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil, organizou no passado dia 24 de fevereiro uma Assembleia de Jovens com cerca de 100 de participantes. O ouvidor da Ribeira Grande, Padre Vítor Medeiros, elogiou a reunião de esforços e a forte adesão dos mais novos. Foi desenvolvido um trabalho de reflexão a partir do texto do jovem rico, naquele diálogo com Jesus, o que é que poderia fazer para ganhar a vida eterna. Foi a partir daí que estes serviços então desenvolveram a reflexão e que puseram os jovens a pensar o seu lugar também no seguimento de Jesus Cristo, qual seria a sua resposta a esta adesão para seguir Jesus e fazer parte da sua igreja e como ser igreja. Depois foi trabalhado também com eles a questão do pensar a igreja diocesana e o participar em diversas atividades, nomeadamente o inquérito que partiu daquela provocação do nosso Papa Francisco para o sínodo que fala dos jovens, da fé e do discernimento vocacional, em que estão um conjunto de perguntas para refletir sobre os jovens e a Igreja, o seu papel, como construir, como trabalhar em conjunto. O objetivo, no fundo, é sempre o de acolher e incentivar a participação. Foram um conjunto de propostas, de iniciativas que foram apresentadas aos jovens para eles refletirem, estarem presentes e começarem a ter a noção de que a Igreja quer ouvi-los, quer refletir sobre o seu pensar e foi um conjunto de provocações que vamos ver se a partir de agora também se incentivam um pouco mais ou se há uma maior resposta da parte deles para estarem em igreja nas suas paróquias, como grupo de jovens, ou inseridos nos movimentos, ou ter uma maior consciência daquilo que será o seu caminhar, porque a grande maioria deles eram jovens do 10º ano de catequese, que se preparam para o sacramento do Crisma. E então foi um trabalho que também foi feito nesta provocação de saber o que é que estão a fazer e o que é que vão dizer com o seu sim, com a sua confirmação da sua fé. As reflexões do encontro foram protagonizadas pelo padre Norberto Brum e pela restante equipa da Pastoral Juvenil. Entre as 15 e as 17h30, 100 de jovens e adolescentes estiveram reunidos em assembleia no Salão Paroquial da Ribeira Grande. Viver em comunhão é partilhar. Viver em alegria é seguir. Viver em Deus é viver a dobrar.
música é da autoria de Bruno Duarte e a letra de Rubén Medeiros. É o hino das Jornadas Diocesanas da Juventude e foi a proposta vencedora do grupo de jovens peregrinos da vida da paróquia de São Roque, em São Miguel. O letrista Rubén Medeiros garante que a elaboração do hino foi uma verdadeira corrida contra o tempo. Foi um processo muito rápido, o tempo não brindava, tivemos poucas oportunidades de nos juntarmos para parar o hino, mas olha, conseguimos tudo no espaço de uma semana. Queríamos passar um pouco a mensagem do que era o tema, e então inspiramos-nos na Bíblia, uma vez que o hino vai passar nas ilhas todas, que tivesse o nosso sentimento em relação ao tema. Todos nós queríamos participar. Agora também o tempo não ajudava, foi tudo feito um bocadinho à pressa, mas aqueles que puderam participaram todos. Já o cartaz vencedor foi da Ilha Terceira, mais concretamente pelo grupo de jovens mensageiros da palavra da freguesia da Ribeirinha. A imagem teve uma ajudinha sacerdotal, garante Maria Helena Toste, do grupo. Foi com a ajuda do Jacob, é o padre que está agora na nossa freguesia, mais o nosso, só está a ajudar o nosso padre, e ele ajuda-nos no grupo de jovens e pedimos ajuda, e ele deu-nos a ideia do pão, que é a partilha, com o sol a aparecer, que é a luz, que é Deus. Nós nunca ponderamos se quer ganhar. A gente teve que fazer vários cartazes até chegar mesmo àquele, porque fizemos várias edições com as letras e nunca estava bom. Aquele foi o último e foi o que gostamos, então enviamos. A banda sonora e a imagem estão escolhidas. Agora é decorar até ao Dia Mundial da Juventude, no próximo dia 25 de março, um dia que será assinalado um pouco por toda a região. Nosso convidado desta edição do Igreja Açores, o professor Onésimo Teotónio de Almeida, professor e escritor, nasceu em São Miguel, é doutorado em Filosofia pela Brown University, emigrou em 1972, depois de frequentar o Seminário Episcopal de Angra. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar connosco neste espaço de rádio. A primeira pergunta é como foi voltar a casa, ao Seminário Episcopal de Angra, agora na condição de orador? É um pouco estranho, mas como eu volto muitas vezes aos Açores, eu costumo dizer que não se regressa de onde nunca se partiu. Eu nunca senti que saí dos Açores. Eu costumo dizer que eu larguei fronteiras, primeiro para o continente, depois para a América, e como estou lá, mas estou sempre a atravessar o Atlântico 8, 9 vezes por ano. Não venho a Angra muitas vezes, tantas quanto eu gostava. Não me tem calhado, paro, vou às vezes a outras ilhas, no verão também passo aqui, mas estou sempre. E depois também, hoje a gente está sempre em contato. Eu leio os jornais, eu leio o Diário Insular, recebo o Diário Insular todos os dias, eu recebo os jornais de São Miguel. Nós temos, e nós lemos os jornais quando vocês estão a dormir, a gente já lê os jornais no dia seguinte, porque a gente tem acesso a eles na internet na véspera. De modo que em relação aos Açores, eu sempre me senti daqui. Eu digo mesmo que nunca saí, nunca senti que saí daqui. De modo que não é assim uma coisa tão... não posso falar e dizer que foi uma impressão assim forte. Depois também nós já tivemos aqui no seminário, quando foi nos 150 anos do seminário, os antigos alunos quiseram fazer um encontro aqui em Angra, e foi um encontro muito agradável para nós, porque viemos em grupo. Veio um grupo com umas 4 dezenas e tivemos no seminário, mas sobretudo havia não era só o seminário, era Angra, o Passeio ao Monte Brasil, o Relvão, etc. Era a partir de certa idade você há um dia saber, mas os seus avós devem saber como é que é a fase do revivalismo. Quando a gente chega aos 70 anos há uma vontade de voltar a ser jovem e a gente sabe que isto na verdade não pode acontecer, mas gostamos de conversar, de
gostamos de nos sentar no passado, a tomar um café sobre o passado, a reviver. Eu acabei de estar esta tarde, passei com o Dr. Cunha e mais alguns antigos alunos dele, e a conversa foi, claro, naquele tempo, e nós lembramos, e uns têm mais lembranças do que outros. Eu, felizmente, tenho boa memória e eu nunca acabo de contar histórias daquele tempo, de modo que estou muito. O Seminário de Angra foi uma presença forte na minha vida e na vida da minha geração. O Seminário de Angra, naquela altura, era a Universidade dos Açores. E havia muito pouca gente que ia para o continente estudar. O Seminário de Angra tinha uma pleiade de professores de grande calibre, e tinha uma influência muito grande em todo o arquipélago. A vários níveis, não era só nos jornais, na União, mas era também todas as áreas do arquipélago, da cultura, sobretudo. Os professores de seminário eram ouvidos, e isso tinha uma influência forte sobre nós, e nós depois estávamos envolvidos aqui na Terceira em várias atividades, no escotismo, eu trabalhei na obra da cadeia. Uma vez um Natal em que o carcereiro da cadeia foi passar férias a São Jorge, mas nós tínhamos um programa de alfabetização com os presos. Os presos roubou uma galinha, o outro eram coisas muito simples, não tem nada a ver com hoje. E nós queríamos ir passar o Natal com eles, com os presos. E o senhor de São Jorge disse que não podia, porque não ia estar cá, porque ia para São Jorge, e os presos iam ficar fechados lá dentro. Mas eu consegui convencer o carcereiro a emprestar-me a chave, e eu fui mais os meus amigos, levámos guitarras e violas e passámos a tarde do dia de Natal, porque nós não íamos a casa, os das outras ilhas ficavam cá. E passámos o Natal, e eu lembro perfeitamente desse Natal, com os presos, a tocar guitarra e a conversar, e eu com a chave da cadeia. Portanto, eu fui carcereiro por um dia em Angra. Essa Angra mítica, Angra era uma cidade muito viva, muito dinâmica, cheia de gente. A Praça Velha estava sempre cheia de gente, a Rua de Lisboa, as esquinas da Rua de Lisboa, da Rua de São João, estavam sempre cheias de gente. Os cafés, o Atanásio ali, havia sempre gente ali parada a conversar. Eu conversava sobre isto, havia umas figuras características, o João dos Ovos e uns quantos, o Nix, umas figuras típicas que todos nós nos conhecíamos. Era uma cidade colorida, é mesmo uma cidade colorida. Nós todos levámos essa cidade. Nós sabemos que ela não existe mais, ela fisicamente existe até melhor do que na altura, porque a reconstrução foi extraordinária aqui em Angra, e a Angra continua esta cidade magnífica que é, mas já não tem aquela vida, porque a cidade cresceu muito para a periferia, e muita gente vive na periferia, então à noite passa-se, é assim um pouco uma cidade meio fantasma. Mas todos nós fomos muito marcados por esta Angra, e a minha geração eu creio que foi o período áureo dos anos 50, 60. Aliás, fizemos um livro sobre o seminário, os alunos dessa década. Mas, portanto, eu regresso eu não sou muito dado a nostalgias e a saudosismos, porque eu venho com frequência, não tenho tanto, não sei tanto esse impacto. Pois a experiência de falar ali é um pouco estranha, mas também é um pouco estranha, porque, bom, estou habituado a falar em muitos sítios, e ali na qualidade foi aquilo que eu já disse, eu falei já ali há 3 ou 4 anos, há 5 anos já, foi em 2012, e portanto já tive essa experiência, portanto não foi assim tão nova, mas é como parecer que vem, eu gosto mesmo de vir, e gosto de conversar com as pessoas e encontrar-me com as pessoas, e aqui à entrada no Rádio de Angra, quando comecei a falar das figuras do Rádio de Angra dos anos 60, da qual também fez parte desta equipa. Sim, porque eu colaborava na rádio, de modo que, em resumo, já deve ter ficado claro que eu não saí muito daqui, porque eu levei muito comigo, e tenho mantido sempre esta ligação à Angra, à Terceira, aos Açores. É inevitável a pergunta, porque está na ordem do dia. Marcelo Rebelo de Sousa escolheu para presidir as comemorações do 10 de junho este ano. Como é que recebeu este convite? Olha, é assim, eu já fiz tanta coisa na vida, e nunca ninguém ligou. Agora, mas quando é o professor Marcelo convida para uma coisa dessas, e é uma coisa do outro mundo. E a comunicação social, vocês têm comunicação social, são danados, fazem depois um cerco, a querer notícia, a gente tem que dizer, eu não tenho nada que dizer, quer dizer, olha, convidou, pronto. Mas é uma honra. Sim, é uma honra, claro, desse aspecto é uma honra que ele tenha feito isso, etc. Mas eu não sou muito dado
Eu não fico deslumbrado com muitas coisas, porque lembro-se de coisas, eu já fiz em 89 a primeira presença aberta nos Açores, eu também falei, andei, como era para ser condecorado, eu pedi que não me condecorassem, enfim. Portanto, eu ando desde muito jovem, fiz muitas dessas coisas, eu andei por aqui, por lá, não é assim, eu não quero dizer isso não é um ponto e dar uma má impressão, não é? Eu agradeço o gesto magnífico, simpático, muito amável da parte do Sr. Presidente, mas não pensem que não quero, não é verdade que eu fico agora, pronto, eu sou o maior do mundo, não, pronto, eu faço. E digo-lhe uma coisa, não é muito fácil o trabalho é pouco, porque, aliás, quando o Presidente, antes de anunciar, telefonou para casa e falou comigo, e disse-me, não se preocupe, que não vai dar trabalho, a equipa faz isso tudo, é só a sua presença, só Presidente da Comissão de Honra, é uma coisa honorífica, e o que você vai ter que fazer é o discurso aqui e em Boston. Mas não é fácil, porque toda a gente fica à espera que eu diga aquilo que eles querem que eu diga. E, portanto, a gente vai agradar alguns, não vai agradar outros, e depois vão dizer assim, e foi aquilo que ele disse, porque é que ele não disse aquilo, não disse aquele outro. Há coisas que não se podem dizer, há coisas que não se devem dizer, há coisas que eu diria se fosse em Lisboa, eu vou falar em Ponta Delgada e em Boston, há coisas que em Boston não vale a pena dizer, porque são coisas daqui, portanto, não é uma situação muito fácil. Se me perguntasse, preferia não ser convidado, eu até diria que sim, não tenho interesse especial. Falar 10 minutos, eu prefiro escrever um livro a ser o Presidente da Comissão, esta coisa toda, o nome está por todo lado, não sei mais o quê, não fico deslumbrado com isso. Não. Agora, mais uma vez, fico muito claro que aceito e que sinto honrado pelo Presidente me ter escolhido a mim. Mas não sou dado a pavonices. Não. Onésimo Teotónio de Almeida veio às segundas jornadas de Teologia e dividiu a sua intervenção em 2 momentos, em 2 dias. Deus na pena dos homens foi o tema escolhido para esta edição. O que é que preparou para estes 2 dias no Seminário Episcopal de Angra? Eu interesso-me muito pela questão da ética e eu interesso-me também pela questão da literatura açoriana, e quando me pedem para falar, eu prefiro falar sempre das coisas que sei. E eu não ia ali falar de teologia a padres e com a presença do bispo, não é comigo, isso é com eles. Agora, uma das coisas que me interessa muito, e eu sou professor numa universidade com alunos de todo o mundo, de todas as crenças, cristãos, muçulmanos, judeus, agnósticos, ateus, hindus, mas de tudo, todos os feitiços que se podem imaginar. Tenho-os nas aulas comigo. E ensino uma cadeira para alunos do 4º ano, para alunos que, além de serem todas essas religiões, são alunos que vêm de todas as disciplinas, da matemática, da física, das ciências, das clássicas, da filosofia. E a questão central é essa, no mundo moderno é possível encontrar algum grupo de valores a que nos possamos agarrar e que possamos dizer, esses valores devem ser seguidos por toda a gente, qualquer que seja a religião que professam. E é esse curso que eu ensino. E como é a convivência, essa convivência multicultural, pelo menos na Universidade de Brown? É isso, é a procura de um código ético que respeite toda a gente, mas que deixe ao mesmo tempo toda a gente livre. E é fácil? Numa universidade assim é fácil. Porquê? Porque são todos alunos inteligentes, bem educados, bem informados, motivados, interessantes. Portanto, e é uma bolha, claro, é uma bolha. Mas a ideia é, a partir daquela bolha, fazer uma experiência que depois possa ser utilizada, replicada por todo o lado. Claro que em sítios onde há muita pobreza, onde há crime, etc., não é possível replicá-la dessa maneira, mas as regras são as mesmas, quer dizer, quem achar que pode dar tiros, alguém vai dizer, não podes dar tiros, não podes porquê? Porque a regra é esta. E a questão é a procura das regras éticas, que depois se transformam em lei, que vão autorizar, permitir ou proibir determinados comportamentos. E, portanto, o debate na filosofia e no pensamento ocidental, na modernidade, tem sido há séculos, nos últimos 3, 4 séculos, quais são as normas que nós podemos impor, mas a toda a gente, e o que é que podemos permitir e o que é que devemos proibir, o que é que devemos proibir sem coartar, sem diminuir as liberdades que as pessoas acham que têm direito.
a que as pessoas acham que têm direito. E o que é que podemos permitir às pessoas fazer sem elas tirarem ou retirarem alguma liberdade aos outros. A busca desse espaço intermédio entre os meus deveres e as minhas obrigações e os meus direitos. Esse espaço intermédio é que é uma busca difícil, a procura desse equilíbrio, mas isso é o que a ética procura fazer. Então, aqui ontem e hoje, vou continuar, pediram-me que falasse, eles queriam falar, aqui no seminário estavam interessados em conhecer um pouco mais da literatura açoriana. E o que eu fiz foi, ontem, um apanhado principal do que é que os autores açorianos, desde André Quental, Vitorino Mésio, Teófilo Braga, Roberto Mesquita, por aí fora, Dias de Melo, etc., como é que eles veem a ética, porque eles têm as suas personagens, nas suas histórias, nas suas narrativas, e as personagens tomam posições perante a vida, perante problemas de diversa ordem, etc. E as personagens refletem aquilo que os autores pensam. Né? E, portanto, é possível, para as pessoas que estão interessadas nestas questões, ao ler literatura, entram em universos onde há gente que se confronta com problemas e que nos dizem respeito, que se relacionam connosco, mas ao menos a gente tem ali, vê à distância, vê toda aquela trama desenvolver-se e a gente vê quais são as tomadas de posição que os autores vão tomando nessa matéria de ética. Foi essa a exposição que eu fiz. A segunda parte é uma reflexão teórica sobre isso, que anda à volta disso que eu estou a dizer, que é hoje a sociedade é cada vez mais complexa, cada vez mais multímoda, cada vez mais multicultural, cada vez mais multitudo e, portanto, há que arranjar uma linguagem comum que permita que dê espaço de liberdade aos católicos, aos protestantes, aos muçulmanos, aos ortodoxos, aos hindus, arranjar o espaço em que eles podem ser aquilo que querem ser e é que acham que têm direito, mas ao mesmo tempo deixarem que os outros tenham a mesma situação, que tenham o mesmo espaço para viver, para conviver, é a procura dessa convivência, dessa coexistência, sem andarmos a matar-nos uns aos outros e andar aos socos, aos murros, uns nos outros. E o que a ética hoje procura fazer é isso, procurar esse espaço de convivência entre as diversas... Bom, é muito fácil dizer assim, Jesus ensinou como é que é, mas isso serve para os cristãos, não serve para os outros. E, portanto, nós temos que pensar o que é possível pedir aos cristãos que façam e pedir aos muçulmanos que façam e dizer assim, até aqui sim, ali não. Aquilo ali já é demais porque vocês aí estão a impedir, vocês estão aí a limitar a liberdade dos outros. Isso. Existe uma específica literatura açoriana? Existe o termo literatura açoriana? Há tantos anos que eu meti nisso e eu jurava que nunca mais... É a pergunta para $1 milhão de euros. Não. É assim. As pessoas, é como o Benfica e o Sporting. Quem é do Benfica diz que sim, quem é do Sporting então, diz que é o Sporting. Equipa? Eu toda a vida escrevi sobre isso e usei argumentos. Sim, eu não tenho problema nenhum em dizer isso. As pessoas que eu conheço, que sabem deste assunto, não são muitas. Elas são poucas. Eduino Jesus, Urbano Betancourt, José Martins Garcia, o Diniz Borges e Vamberto Freitas, estou a esquecer alguns. Essas são as pessoas que escrevem sobre isso. Essas que escrevem e conhecem não têm a menor dúvida que ela existe. As pessoas que normalmente dizem que ela não existe, eu não conheço ninguém que saiba do que é que está a falar. Mas as pessoas acham que podem ter opinião sobre tudo. Acham que podem dizer, o médico diz assim, essa é a sua opinião, mas eu acho que esse medicamento faz mal. E o médico diz, olha, vá passear. Mas as pessoas acham que sobre literatura podem expressar. Para se ter uma opinião válida, uma opinião que valha alguma coisa, é preciso que a pessoa saiba de que é que está a falar. E no caso da literatura açoriana, existe uma tradição literária açoriana de autores que falam, que refletem a realidade açoriana. Não existem normas sobre o que é que deve ser a literatura açoriana, mas existem obras açorianas que falam muito deste universo e que nem sequer são, e que não são sentidas e compreendidas lá fora como são compreendidas aqui, porque falam deste nosso mundo, e estes autores que eu mencionei e outros. Isso existe. E as pessoas normalmente que dizem que isso não existe, nunca os leram, não sabem, portanto não deviam falar sobre o assunto. E essa literatura, essa gente, escreveu sobre nós, ajudou, eu ao lê-los, fico a conhecer melhor os Açores. Um fala do universo das flores, outro do Pico, outro de São Miguel, outro da Terceira. Eu leio e eu fico... É aquela literatura que nos ajuda a conhecer melhor por dentro o universo riquíssimo que é o universo cultural de 500 anos, forjados aqui ao longo da história no meio do mar, longe de tudo mais.
A literatura falou desse universo. E nós temos grandes escritores, que são escritores muito bons, igualmente bons em Portugal, mas não há muita gente que conhece aquilo que eles escreveram que tem a ver com os Açores. O Filho Mestre será uma exceção, porque há muita gente que o lê, porque ele vivia em Portugal, escrevia em Portugal, mas quem entende, para entender profundamente o Nemésio, há muitas coisas que o Nemésio diz que não são entendidas lá fora, são entendidas aqui, fazem parte deste nosso universo. Negar isto é revelar ignorância só. Mas eu tenho 71 anos, posso dizer isso à vontade. É revelar ignorância. Professor Onésimo, qual é a intensidade da presença de Deus nos escritores açorianos? Varia, há de tudo. É como tudo mais. Há uma grande marca religiosa nos autores açorianos. Mas também há uma coisa que é muito importante. A literatura não procura fazer catequese. A literatura não procura fazer catequese. A catequese faz-se na igreja e os sermões. A literatura é outra coisa. A literatura faz arte. E a literatura não é necessariamente, e não precisa ser nem anti, nem nada, mas fazer arte é outra coisa. Quando, por exemplo, o Dias de Melo escreve sobre os baleeiros do Pico, fala sobre os problemas da vida deles, etc. Claro, são é gente cristã, é gente com problema, mas ele não está ali preocupado com os problemas cristãos deles, está com os problemas da justiça, do trabalho, da luta, das dificuldades, etc. É isso que a literatura tem que fazer, né? Agora, por exemplo, há um autor açoriano magnífico, um autor da literatura portuguesa como o Antero. O Antero é agnóstico, o Antero não está satisfeito com o fato de não saber se Deus existe, se não existe, ou até de duvidar a sério que ele exista. E fala muito dessa angústia da dúvida que muita gente tem. E agora, ele é um grande escritor, não é por fazer isso. Ele é um grande escritor porque fala e escreve sobre aquilo de uma maneira literária absolutamente bela e com que as pessoas se identificam. A literatura tem disso tudo. A literatura açoriana não é obrigatória a literatura açoriana tomar posição sobre a religião. O que aqui alguns desses autores estudiosos têm feito é ver como é que aquele autor lida com esta questão. Este Antero é totalmente diferente de um Gustavo de Aguiar, de um Martins Garcia, esse sim era ateu, mas o Daniel Sá profundamente cristão, portanto, eles viviam diferente, cada um à sua maneira, tudo isso. Nós podemos estudar como é que eles viviam. Eu dediquei-me à parte da ética, como é que cada um deles vê, quais são os valores fundamentais que transparecem na sua poesia, nas suas narrativas, etc, etc. E nós podemos estudar isso, porque ao estudarmos isso, estamos a estudar a nossa realidade açoriana. E a nossa realidade açoriana é muito mais complexa do que dizer, somos todos muito católicos, muito do Espírito Santo, e não somos mais... Não. Dentro dos Açores há inúmera gente com problemas de toda a ordem, com posições variadíssimas de toda a ordem, e nós não podemos simplificar os Açores e dizer que isto é tudo onde é água, mar, nuvens e o Espírito Santo. Não é? E touradas. Não, é mais complexo do que isso. Como é que é vista e considerada a literatura açoriana além Açores, além fronteiras? Tem problemas porque a maior parte começa por ser no continente. Pouca gente está interessada em saber o que é que se passa aqui. Tal como muitos de nós não estamos interessados em saber o que é que se passa na Córsega ou na Sicília. Não, estão lá. Mas eu não vou dizer que não existe. Eles lá têm a sua. Portanto, as coisas interessam. Há coisas que interessam a nós, como por exemplo na literatura portuguesa. Há coisas que na literatura portuguesa que interessam aos portugueses, mas não interessam aos franceses nem aos russos. Os russos não estão interessados na literatura portuguesa. Há uns curiosos, estudiosos. O fato dos outros não se interessarem por nós não significa que nós não nos devamos interessar, porque nós também não estamos interessados neles. Nós somos muito ensimismados. Nós achamos que toda a gente deve interessar por nós e a gente me pergunta, e o que é que tu sabes da literatura do Brasil? Ninguém sabe nada. E o Brasil não sabe sobre nós. É naturalíssimo, mas os brasileiros não vão deixar de se interessar pelas suas coisas, pelo facto de nós não sabermos. Portanto, quem no continente, por exemplo, há pouca gente que se interessa, não quer saber, também não quer saber da Madeira. E agora, significa que nós não devemos fazer? Não, claro que devemos fazer. Nos Estados Unidos também há pouca gente que lê literatura portuguesa, há muito pouca gente. Primeiro, ela está escrita em português, só quem é que pode lê-la? São os portugueses. E entre os portugueses, muitos deles são imigrantes. Mal leem o jornal ou leem pouco, portanto é muito pouca gente que lê literatura, mas a literatura também nunca foi
uma coisa de massas, não é? É um grupo da sociedade mais culto, mais evoluído, que se interessa por estas coisas. Mas isso não significa que a gente deva se interessar, porque senão andávamos todos aí só a publicar livros para a primeira classe e para a segunda classe. Há grupos, há pessoas que se interessam pela ciência, outros que se interessam pela medicina, outros que se interessam pelas ciências sociais, e quanto mais elevado se chega, mais pequeno é o grupo. Mas nós não vamos deixar de nos interessar por isso, só porque no continente não se importam, ou na América não se importam. Lembre-se daquilo que eu disse, que é... Desculpe, quanta gente aqui sabe da literatura da Noruega? Nada. Significa que ela não é importante. É para os noruegueses. Estas coisas são importantes para nós. Como é que é vivida a religiosidade na diáspora açoriana? Tem mudado muito porque... mas ainda assim há uma grande incidência de prática religiosa entre as comunidades, porque as comunidades são um bocado conservadoras a esse nível. Não é esse nível, em vários níveis. Os açorianos, na América, os imigrantes foram daqui e levaram uma cultura que era daquele tempo. E os Açores, as gerações novas que nasceram e cresceram aqui, hoje isto mudou muito, mas eles ali, a cultura portuguesa é um pouco... Mantiveram intacta. Agarrar-se, não é intacto totalmente, mas agarraram-se um bocado àquilo que levaram para preservar. Agarrar alguma coisa do mundo que deixaram atrás. E agarram-se. Portanto, as festas religiosas são uma dessas manifestações. E, portanto, há muita prática religiosa que tem a ver com um certo tradicionalismo. E portanto, nesse aspecto, há as festas do Espírito Santo, na Califórnia, são por todo ao lado, etc. Mas também não significa que isto seja... Eu não estou a falar na qualidade e na profundidade religiosa. Estou a explicar porque é que isso se prolonga. Depois, acontece nas comunidades o que está um bocado a acontecer aqui. Há uma geração mais jovem, tem uma relação um bocado diferente com a prática religiosa, etc. Mas isso é uma pergunta muito, muito vasta para eu responder em muito pouco tempo. Varia de lugar para lugar. Na Califórnia é diferente da Costa Leste, etc. Eu não gosto muito de simplificar demasiado as coisas, porque qualquer um vai dizer, bom, aqui ele está a falar, mas é assim, aqui não é, aqui é assim. Agora, aqui há um fundo... A comunidade açoriana tem um fundo religioso. Outro dia o reitor aqui do seminário dizia, e é verdade, tem um fundo religioso que, se não fosse cristão, era religiosa de outra coisa qualquer, porque há uma profunda religiosidade açoriana que tem a ver, isto tem sido estudado, tem a ver com uma força, com a situação geográfica dos Açores, com o isolamento, com o sofrimento, com o abandono ao longo de séculos, com os terremotos, etc, etc. E as pessoas pensam isto... alguém há de socorrer-me, e as pessoas agarram-se à religião. Há um fundo religioso e tradicionalmente religioso, e nós somos um bocado dados à tradição, e portanto essas tradições também, quando vão para lá, mantêm-se e recebem transformações, porque têm influências depois da América, etc. Mas é curioso, elas mantêm-se com grande perseverança em muitas das suas facetas. É o agarrar com o coração. Isso é verdade. Professor Onésimo Teotónio de Almeida, obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. Bom regresso aos Estados Unidos. Não sei quando é que volta aos Açores. Ainda antes do 10 de junho ou só para o 10 de junho? Vou estar aqui em abril, vou ao Faial em maio. É quase uma visita mensal, então. Venho. Mas devo dizer, não com tanta frequência como eu gostaria, mas também não procuro vir mais porque o tempo não dá. Obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Nós regressamos na próxima semana com mais atualidade da Diocese de Angra e com mais um convidado especial. E não se esqueça que eu aceitei vir porque você tem o mesmo nome da minha filha. É um bom motivo. Vou usá-lo sempre como argumento. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.